Bom, eu sei que já estamos em junho desse ano, mas eu só resolvi fazer esse vídeo hoje. Então eu peço que vocês relevem o fato de já estar na metade do ano, mas eu resolvi fazer o vídeo todos os livros que eu li em 2021. Eu venho aqui toda formal para fingir que eu sou intelectual e vocês fingem que acreditam. Bom, no total eu li 8 livros. O primeiro livro que eu li literalmente no começo do ano, porque foi o livro que eu ganhei logo no começo do ano. Ele é um mangá do anime Koe no Katachi, né? A Voz do Silêncio. E sim, é simplesmente lindo. É simplesmente maravilhoso. A ilustração, o estilo disso aqui é maravilhoso. Até hoje eu não sei, provavelmente esse daqui é o volume 1, né? Porque tem o 1 aqui. Não sei se eu vou continuar lendo os outros, entendeu? Eu simplesmente gostei muito de ler esse. Eu sei o final da história, afinal, né? Eu assisti o anime, mas não sei, talvez eu continue, talvez não. Assim como o anime, o mangá é maravilhoso. E ele é lindo, é simplesmente maravilhoso. A capa, ele é de capa dura e, como todos os mangás, né? Ele é de trás pra frente. Sério, muito bom. Eu não lembro qual foi o valor que meu pai pagou nesse daqui. Eu vou colocar aí do lado o valor, mais ou menos, que a gente encontra na internet. Tem outras edições, mas esse daqui é a edição grande e é da New Pop. Não tenho o que discordar deste livro, tá? Não tenho o que falar de ruim dele. Ele é maravilhoso e eu tinha todas as expectativas do mundo. Todas as minhas expectativas foram supridas. Então, assim, indico, sim, muito bom. Mesmo que você fale, mas eu não gosto de anime. Leia, tá? Leia, porque não é para um grupo seleto de pessoas. É simplesmente maravilhoso. E comprem. Bom, o próximo livro que eu li foi A Revolução dos Bichos. Eu li A Revolução dos Bichos do George Orwell, é um clássico. Eu quero ler os outros livros, que são clássicos também. E o que eu posso falar desse livro? Gente, eu não tenho o que reclamar. Sério, se eu fosse para ser uma crítica literária, ia ser mesmo que nada, porque eu simplesmente... Minha opinião sobre as coisas é tipo... Tá legal, entendeu? Mas esse livro é muito bom. Eu vou ler a sinopse para vocês. Cansados da exploração a que são submetidos pelos humanos, os animais da Granja do Solar rebelam-se contra seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário, sobre o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Mas não demoram muito para que alguns bichos, em particular os inteligentes, os porcos, voltem a usufruir de privilégios, reinstituindo aos poucos um regime de opressão, agora inspirado no lema: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. E resplandeceu hoje, passados mais de 60 anos de um surgimento, como uma das extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Eu juro para vocês que, por mais que a gente saiba que de fato é uma sátira, quando você lê, você vivencia e você imagina os animais, toda a opressão, porque você imagina, os animais se rebelaram contra os humanos
a fim de que eles pudessem ter os direitos deles, que eles não fossem mais oprimidos e escravizados como eles eram na granja. Mas que no final, os porcos, né, que estavam instruindo os animais, eles acabam se tornando os próprios humanos. Inclusive, tem uma certa parte do livro onde os humanos se juntam com os porcos. E os animais da granja não param de ser oprimidos. História muito tocante, muito triste. Inclusive tem aqui, ó, um momento no livro que eu vou até pegar. Se sentiam fome, não era por alimentarem alguns tirânicos seres humanos. Se trabalhavam arduamente, pelo menos trabalhavam em benefício próprio. Nenhuma criatura dentre eles andava sobre duas pernas. Nenhuma criatura era dona de outra. Todos os animais eram iguais. Então, aqui era a expectativa do que de fato deveria acontecer quando os humanos eles não são retirados, né? Eles fogem de fato de medo dos animais. Mas aí, logo em seguida, tem um porco caminhava sobre as duas patas traseiras. Eu grifei essa frase porque foi uma frase que me chocou e que eu fiquei assustada, porque eu imaginei de fato um porco andando sobre duas patas, mas o que ela representa, porque eles saíram de uma situação de opressão com a esperança de que eles pudessem ter aquilo que era idealizado por eles. No fim, os porcos é como se eles se tornassem humanos, enquanto os outros animais estão lá sofrendo, entendeu? Então, tipo assim, o próximo livro que eu li, sim, esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur. É um livro de poemas escritos pela Rupi Kaur. É um livro tão maravilhoso que, olha aqui, o tanto de partes que eu grifei, que são poemas assim, que são tocantes, são maravilhosos. Inclusive, vou até abrir um. Esse livro tava fazendo muito sucesso no TikTok. Eu estaria mentindo se dissesse que você me deixa sem palavras. A verdade é que você deixa a minha língua tão fraca que ela esquece da linguagem que fala. Eu fico boiola, porque assim, é maravilhoso. O livro é dividido em 4 partes e cada uma delas serve a um propósito diferente. Lida com uma dor diferente, cura uma mágoa diferente. Então, todas essas questões são tratadas no livro e esse livro é dividido em 4 partes, onde a gente vê no começo. É como se de fato fosse a cura de uma pessoa, a cura de uma pessoa que passou por abuso, por dor. Primeira parte do livro chama A Dor, e nós vemos poemas que expressam a dor, particularmente de uma mulher. Não que esse livro não seja direcionado a homens, mas com certeza é um livro que eu indico a todas as mulheres, porque é um livro tão intenso, principalmente para quem é do sexo feminino, para quem se considera mulher. É maravilhoso. Aí começa com o amor. Não vou falar nada, mas talvez seja a minha parte favorita. Inclusive começa com o primeiro, que é um poema muito lindo. Quando minha mãe estava grávida do segundo filho, eu tinha 4 anos. Apontei para sua barriga inchada, sem saber como minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo.
Meu pai me ergueu com braços de tronco de árvore e disse que nesta terra a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher, é de onde a vida vem. E ouvir meu pai adulto dizer algo tão poderoso, com tanta pouca idade, fez com que eu visse o universo inteiro repousando aos pés da minha mãe. E outra coisa também que esse livro é maravilhoso é o fato de que tem muitas ilustrações nesse livro. A maioria das páginas recebem ilustrações. Assim, é um livro maravilhoso e indico muito, assim, não tenho o que reclamar. O próximo livro que eu li foi O Homem de Giz, da C.J. Tudor, que era um livro, assim, que o pessoal tava falando muito, mas era um livro que já estava na minha lista o ano passado, como os livros que eu estava querendo ler. Esse livro é 10/10, sem dúvida. O plot que tem nesse livro, nunca permita que alguém conte o plot que tem nesse livro, senão vai acabar com toda a sua graça. Porque, sério, inclusive eu não vou dar spoiler aqui, porque senão vai estragar completamente a sua experiência lendo esse livro. A sinopse atrás já te deixa assim meio... Quero saber o que está acontecendo. Nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando de fato tudo aconteceu. Foi quando começamos a desenhar figuras de giz ou quando elas apareceram do nada? Foi aquele acidente terrível ou quando encontramos o primeiro cadáver? Você já fica assim, instigado para saber o que acontece nesse livro. Basicamente conta a história de um homem, é um homem específico, mas todos os personagens que tem aqui são muito, muito bem apresentados, o que faz com que você reconheça todos, não só o personagem principal. O personagem principal se chama Ed, ele é um jovem. Na verdade, esse livro se passa em 2 linhas temporal. A primeira linha temporal é no ano de 2016, então era no futuro. E a segunda linha temporal é em 1986. Então, o que acontece? Essa jogada, eu acho incrível quando algum autor faz essa jogada, porque é genial. Os capítulos geralmente sempre acabam de uma maneira que te faz querer ler o outro capítulo para saber. Só que para você poder ler, para você poder saber, você vai ter que ler um capítulo antes, que não passa na linha temporal que você estava lendo no capítulo anterior. Então você tem que ler outro capítulo, e nesse outro capítulo vai te deixar mais ansioso para saber o que está acontecendo no outro, mas aí você vai ter que ler outro. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Então assim, complexo. Mas é um livro muito bom, um livro que me deu medo, não vou mentir, me deu medo sim. A história desenrola de uma maneira incrível que você não tem vontade de parar de ler, você não tem nenhum momento que você fica, meu Deus, como esse livro está andando lentamente. Não, esse livro aqui você termina em uma semana. Se você quiser, você termina em uma semana, porque ele é muito bom. Uma pegada tipo Stranger Things, tirando a parte do sobrenatural e das criaturas, porque não tem isso. Mas o fato de serem crianças, geralmente os mais excluídas dos outros, que sofrem bullying, me lembra muito Stranger Things e Tia Coisa também. Sem contar que também o livro é lindo. Essa edição aqui é maravilhosa. Por mais que particularmente eu gosto de capa dura, só que é muito estética, porque fica muito difícil de manusear o livro. É uma capa linda, cheia de detalhes. Eu indico que vocês leiam. O próximo livro que eu li foi outro clássico da literatura inglesa, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Zero coisas ruins pra falar desse livro, porque ele é maravilhoso. Os amigos geralmente ficam muito de saco cheio de tanto que eu falo desse livro, porque eu indico esse livro pra todo mundo. Um livro que fala sobre a corrupção da alma e sobre as coisas que de fato importam para um ser humano.
o que é ou não é superficial. É uma literatura gótica e também é romance. É um livro dramático que já te deixa assim e que te faz refletir muito, 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 muito. Dorian é um homem que se encanta com a visão do mundo hedonista do aristocrata Harry Wotton, que considera que a beleza e a satisfação sexual são as únicas coisas que importam na vida. Ele deseja então vender sua alma para que apenas um retrato seu pintado a óleo envelheça e desapareça, mantendo sua juventude eternamente. Como Fausto, Dorian tem seu desejo atendido e parte para uma vida libertina e amoral. A obsessão estética e a vida de aparência são temas centrais do retrato de Dorian Gray. Do começo do livro, lá pra metade, ser assim: gosto de Dorian Gray. Um menino ingênuo, bonito. Entende? Você gosta dele, só que aí, quando de fato ele começa a ser corrompido, você já fica com raiva. Inclusive, tem uns assassinatinhos ali que ocorre, que você fica meio... O final, não vou mentir pra vocês que o final, eu não senti que foi um plot. Foi um plot, mas se você tá assim, entendente assim da história, acaba sendo um final que você já esperava. Mas eu não vou dar spoiler aqui porque eu sei que é chato. Por isso, leiam esse livro. Sim, eu achei que a narrativa dele ia ficar um pouco pesada pra mim, porque é um livro antigo, entendeu? É um livro antigo, mas não. É uma narrativa gostosa de se ler e é um livro muito, muito bom, muito bom. Eu gosto muito dessa edição, por mais que seja uma edição econômica. Um livro, assim, que veio com marca-páginas bonitinho e veio com esse retrato. Tudo a ver, né? Um retratinho assim, ó, bem bonitinho. Tudo bem? Pelo vídeo, tá? Já tô saindo. Beleza. Próximo livro que eu li é o talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Posso falar desse livro? É um grande mistério. Eu nunca consegui terminar ele. Literalmente, no último capítulo. Olha isso aqui. Olha o tantinho que faltava pra acabar. Eu não acabei o livro. O que eu posso falar? Narrativa muito boa. Personagens. Apresenta os personagens de uma maneira incrível. É um livro muito bom. Só que lá pro final, tava indo de uma maneira tão lenta, mas tão lenta que eu simplesmente parei de ler e comecei a ler outro livro. E eu fui sempre falando, não, depois eu volto. E esse depois nunca chegou. Então, assim, eu desisti de ler ele exatamente pelo fato de que se eu fosse ler ele, eu teria que ler desde o início, porque senão eu não ia mais lembrar de nada da história. É um livro de suspense, cenas de assassinato muito, muito detalhadas. É muito detalhado e te prende, só que é aquilo que eu falei. Eu achei que lá pro final ficou muito lento o caminhar da história, o que me cansou bastante e eu simplesmente não consegui terminar o livro. Agora eu nunca vou saber qual é o final, não vou saber se ele vai ser preso, se ele vai conseguir escapar. Eu indico, de qualquer maneira eu indico, por mais que eu não tenha terminado. Eu acho que é um livro interessante, é um livro legal, porém, se você é ansiosa que nem eu, ou ansioso, você vai talvez ter o mesmo problema que eu. Eu li outro livro, porém, este livro não está aqui comigo, está com o meu namorado, que eu deixei lá na casa dele. Mas é um livro, assim, sem defeitos. Só os animais o salvam. Eu só sei que é um livro maravilhoso, é um livro que cada capítulo é apresentado, todos os capítulos são em primeira pessoa, mas é apresentado um animal em contexto de guerra. Visão de alguns animais em um contexto de guerra
e como as ações humanas implicam na vida desses animais que são inocentes, eles não escolheram passar por aquilo. Uma das minhas histórias favoritas é a do papagaio. Não vou dar spoiler, mas é triste a história do papagaio. E eu juro pra vocês que eu não consegui sair de um capítulo sem chorar, porque você tem uma certeza que todos os animais morrem no final. No final de cada capítulo, aquele animal que você prendeu naquelas... Por mais que, o capítulo fosse tão curto, aquelas pequenas folhas te fizeram ter uma ligação tão grande com aqueles animais que quando você tem uma certeza que ele vai morrer, só que você não sabe a maneira como ele vai morrer. Mas quando você vê como ele morre, você chora porque você sente saudade, você fica triste por aquele animal que você teve uma ligação tão grande. Então é um livro assim que eu não digo que é um peso, mas você fica mal pelo fato da sua espécie causar tanta dificuldade e tirar a vida de tantas outras espécies. Indico, é um livro bom se você quer chorar e vai te deixar com ressaca literária, tá? Você vai ficar um bom tempo sem ler um livro triste. O último livro que eu li é A Culpa Não É Sua, da Fabiola Mello. É um livro de autoajuda. O livro fala sobre abuso. Não é um livro só indicado para mulheres, mas é principalmente para mulheres que já sofreram algum tipo de abuso mental, físico. É um livro, assim, maravilhoso, me ajudou muito a me entender. E também tem, a cada final de capítulo, existe conta a história de algumas mulheres que passaram por algum tipo de abuso. E você se sente muito ligada a essas mulheres, por mais que você não conheça elas, você se sente muito ligada a elas. Eu acho difícil que uma grande parcela de mulheres não tenha passado por isso, porque você sabe como que é o Brasil, você sabe como que é o mundo, e o fato de você ser mulher, você já corre o risco, você já tá sujeita a isso. A culpa não é sua, e de fato a culpa não é sua. Você não merece passar por isso, você nunca mereceu, você nunca deu motivos. Esse livro te ajuda a superar tudo aquilo que você passou. Então é um livro que te dá coragem para seguir em frente, para você superar o passado, porque tem uma coisa que ela fala nesse livro que de fato é verdade. Você não é obrigado a esquecer, até porque não tem como você esquecer situações ruins da sua vida, mas tem como você superar, porque quando você se permite viver trancada com esses fantasmas te assombrando, de fato é muito difícil você dar continuidade na sua vida. Essas experiências, que o fato de você passar por elas, você passar por cima, te torna muito forte, e é uma maneira de você poder ajudar outras mulheres, outras pessoas que já passaram por isso. Não é só um livro sobre abuso em si, mas sobre dificuldades que as pessoas passam. Livro que eu indico para todo mundo, mas principalmente para as mulheres que já foram vítimas de algum tipo de abuso, porque é um livro, assim, de cura. É um livro com base cristã, porque eu sou cristã e a autora também é cristã. Supriu minhas expectativas, inclusive foi até mais, porque em muitos momentos eu me pegava chorando, mas não por tristeza, mas pelo fato de eu conseguir entender tudo aquilo que eu sentia. E é um livro que é maravilhoso para o seu processo de cura, se você se sente preparado para passar por esse processo, porque ninguém é forçado a nada. Mas é um livro muito bom e eu indico mesmo. Então é isso, gente. 8 livros que eu li em 2021, livros muito bons. Dificilmente eu consegui tirar algo de ruim, eu acho que eu não consegui tirar nada de ruim, então eu tive muita sorte esse ano. Cada um tem sua opinião, e aquilo que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Mas se aquilo foi bom pra mim e se eu gosto de vocês, eu quero e eu indico que vocês leiam, porque foi bom pra mim de diversas maneiras. Então eu indico que vocês também leiam
e tirem suas conclusões no final. Então é isso. Obrigada, gente. Tchau.